Muito boa noite, Maurício. Tudo bem, meu amigo? Boa noite, Tiago. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui nessa live. Tá, como é que tá o som aí? Tá me ouvindo direitinho? Tá me vendo direito? Som tá legal, imagem também tá legal. Maurício, mais uma vez eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela oportunidade que você está tendo de estar aqui com a gente. Tenho certeza que o seu tempo é precioso, você vai entregar o seu melhor. E eu quero já te dar uma mensagem aqui, Maurício. O Hum, palco do Palestrante Águia é todo seu, fica à vontade. A hora que você quiser que eu vá passando os slides, é só me comunicar aqui, tá bom? tá ótimo. Muito obrigado, Tiago. Pessoal, mais uma vez, boa noite. Tá vendo esse título aí? O que eu mais queria me sobreveio. Esse título eu inverti, né? Baseado num texto da Bíblia, que eu gosto muito, está baseado ali no livro de Jó, né, que fala aquilo que eu mais temia me sobreveio, né? Teve um momento muito difícil da vida de Jó, onde ele acabou perdendo tudo, mas lá na frente ele deu a deixa do que de fato aconteceu, né? Que ele andava com medo, ao mesmo tempo que era um cara que tinha tudo, mas ele tinha medo de perder. Então precisava ser tratado isso dentro dele. E acabou que veio isso de fato acontecer. Então ele falava, assim que ele perdeu tudo, ele falou: o que eu mais temia me sobreveio. Em Provérbios, outro livro da Bíblia que fala: assim como o homem pensa, assim ele é. Assim como nós pensamos o dia todo, assim nos acontece. Então, eu comecei com a minha história de vida a entender que muitas coisas aconteceram na minha vida a partir de coisas que estavam presentes na minha mente. Então, coisas que eu temia que acontecessem, os meus medos, aconteciam. E coisas também que eu queria, que eu mais queria, também acontecia. Sejam coisas pequenas ou coisas grandes. Acontecia. E eu, agora, né, que eu venho a entender melhor que isso presente na nossa mente, que é aquilo que fica mais presente na nossa mente, é chamado a existência, e a impressora da vida, o universo, traz isso para a realidade. Bem, pessoal, eu sou Maurício Bastos, tenho 40 anos, sou pai de um garoto. Obrigado, Thiago, por mudar o slide. Maravilhoso, tem 12 anos, meu filho Jonathan Bastos. Sou terapeuta TRG, palestrante, né? E aqui deixo a minha gratidão ao Thiago por essa oportunidade de estar aprendendo juntamente com ele a formatar, né, palestras e poder estar falando hoje aqui, trazendo uma mensagem que eu penso diferenciada para vocês, no sentido de contar um pouco da minha história e baseada nessa questão do que eu mais queria me sobreveio. Acredito que para alguns não vai ser novo, mas vai vir o entendimento de porquê de muitas coisas que vocês viveram e que eu vivi, faz sentido, né, o permanecer na mente. Sou formado em teologia pela Escola Rema Brasil, não sou pastor, não sou padre, né, mas eu sempre gostei de buscar na fonte, eu sempre gostei muito de ler a Bíblia, sempre gostei de ouvir mensagens, né, de acordo com a Bíblia, mas eu sou muito curioso de querer ir buscar na fonte, para quando eu transmitir algo para alguém, conhecimento, ou prático, ou pôr na minha vida prática aquele conhecimento, ou transmitir para outros, eu ter uma fonte segura, né? Então, por isso, o motivo de eu ter ido fazer teologia e que acrescentou muito à minha vida e fez mudar também muitas coisas na minha mente. Bem, pessoal, como terapeuta, hoje que sou, eu me considero, não por estar nos holofotes das grandes mídias sociais ou seculares, mas por tudo que eu vivo hoje, eu me considero um terapeuta de sucesso. Pelas a forma como foi aplicada em mim essa terapia, né? E a forma como eu aplico nas pessoas. Então, o resultado que eu tenho na minha vida hoje, que estou num momento maravilhoso da minha vida, e os resultados que tenho na vida de
uma infinidade de clientes, inúmeros clientes, né, que têm resultados poderosos, maravilhosos. Então, baseado nessas informações, eu costumo dizer que eu sou um terapeuta de sucesso. Tiago, passa o próximo slide para mim, por favor. Mas, pessoal, nem sempre foi assim. A minha jornada nem sempre foi nesse sucesso, né? Eu tenho uma jornada empreendedora, né, que começou cedo. Eu vim da zona rural, nasci na roça, sou filho de meu pai agricultor, minha mãe também agricultora, hoje não mais, né? Hoje minha mãe é empreendedora. Na verdade, minha mãe já nasceu empreendedora, porque sempre foi da negociação. E lá na roça já minha mãe já usava, né? Já fazia cocada, fazia bolo, fazia acarajé. Eu acompanhava minha mãe nas feiras, campos de futebol para vender lanches. Então, minha mãe e meu pai era aquele mais agricultor, mas ele acompanhava, né? A minha mãe. E eu estava ali presente. Tenho um irmão maravilhoso, uma irmã. Não sei porquê, mas me veio um sentimento agora maravilhoso de amor com eles, que eu já tenho, né? Mas, enfim. Bem, mas quem mais acompanhava meu pai e minha mãe para essas aventuras de negociações era eu. Então, desde cedo já aprendi ali também a negociar bastante, tá? Então, eu nessa fase fui também sair da roça, fui para estudar, né? Fui para a cidade e lá continuei essa vida aí. Estudava e tinha meu tempo de brincar, mas também empreendia, porque vendia sacolé. Ontem, né, alguém falou de din-din, né? Na minha terra, chama ou geladinho, ou alguns sacolé. Vendia picolé também, saía para vender cachorro-quente, além dos lanches quando tinha eventos políticos, torneios de futebol, festas, e eu estava ali sempre acompanhando minha mãe, meu pai, para estar nessas negociações. Mas, pessoal, eu nutria dentro de mim, e aqui agora é uma parte muito interessante, um desejo, um sonho, uma visão e um sentimento dentro de mim que era nutrido de noite, que era a vontade de morar no Rio de Janeiro. Por quê? Eu tinha uma tia, Tiago, passa o próximo slide para mim, por favor. Eu tinha uma tia que ela morava aqui na cidade do Rio de Janeiro. E ela, eu costumo dizer que desde o útero eu já ouvia, né, essa maravilha, essa cidade maravilhosa que é a do Rio de Janeiro. Porque a minha tia, ela é um símbolo da abundância, porque ela, embora muito depois eu vi saber, né, que ela ralava muito aqui no Rio de Janeiro, trabalhava muito duro, mas ela levava para a gente presentes, ela levava informações do Rio de Janeiro, fotos e tal. Então, ela apresentava o Rio de Janeiro da maneira dela para a gente e aquela coisa maravilhosa. Então, eu cresci ouvindo sobre o Rio de Janeiro, né? E fui nutrindo um desejo enorme de morar no Rio de Janeiro. Meus pais, ninguém sabia, eu não compartilhava muito disso, mas dentro de mim eu nutria muito isso. E uma coisa interessante, pessoal, é que ela falava muito de uma senhora que mora em Jacarepaguá, né? E era uma senhora muito boa, aonde ela passava os finais de semana. A minha tia trabalhava no Leblon, numa mansão, numa cobertura que é a coisa mais linda, né? Ali no Leblon, com a parede da frente da sala toda de vidro voltada para o mar do Leblon e de Ipanema. E, com 15 anos de idade, me surgiu a oportunidade de vir morar no Rio de Janeiro. A minha tia me trouxe para cá. E ali começou a realização de algo que eu não sabia que funcionava dessa maneira, né? Mas eu já criava, eu criei. E ali, eu, na minha mente pequenininha, limitada ali do município pequeno, da roça, visão curta, eu comecei a me ver o seguinte, eu quero morar nessa maravilha chamada Rio de Janeiro. E a informação que eu tinha dessa senhora, que era uma senhora boa, eu conseguia visualizar na minha mente e sentir que eu sonhava nisso à noite. Eu morando na casa dessa senhora, nem que seja no quartinho da casa dela, para servir a ela, mas eu estava morando no Rio de Janeiro. Grave isso. Eu poderia ter sonhado a minha casa própria no Rio de Janeiro, mas eu sonhei morar no quartinho da casa de alguém. Bem, com 15 anos de idade, a minha tia me trouxe para o Rio de Janeiro. Fiquei um mês trabalhando em Copacabana, não foi lá as coisas muito boas, mas estava encaminhado algo que eu tinha criado em minha mente. Na minha mente eu criei, e a impressora da vida, que Papai do Céu criou,
trouxe à existência. E fui morar em Jacarepaguá, justamente na casa dessa senhora. E lá morei durante um ano, servindo a ela, aos filhos dela, trabalho. E foi legal, foi um tempo bom de aprendizado sobre Rio de Janeiro. E nesse tempo, pessoal, eu saía de lá de Copacabana, de Jacarepaguá, para vir para o Leblon visitar minha tia nas minhas folgas. E ali, onde minha tia trabalhava, era um lugar incrível, porque naquela cobertura, em frente para o mar do Leblon, com toda aquela visão de Ipanema, que é a coisa mais linda do mundo, eu tive um outro desejo que começou a nutrir minha mente. E eu comecei a desejar ser faxineiro daquela casa. E aqui mando um abraço, né, para todos os faxineiros e dizer que é um trabalho digno de honra, mas naquele momento eu estava pensando muito pequenininho, porque eu poderia ter pensado, eu quero morar nesse prédio, eu quero morar nessa casa. Bem, e aí, pessoal, passado um ano, eu voltei para a Bahia e fui morar na Bahia. Lá eu trabalhei novamente com lanche com minha mãe, eu fui morar com minha avó, passei um tempo morando com minha avó, trabalhei na roça novamente com meu pai, ia em outras agriculturas lá de outros donos lá também, trabalhei, fiz um monte de coisa. E depois fui trabalhar numa fábrica de calçado, fiquei 5 anos na Bahia. E nutria aquele sonho antigo de morar na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, porque era o que eu gostava. Sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Amo a minha Bahia, minhas origens, minha cidade de Amargosa, de Brejões, município lá da zona rural, mas eu sempre fui apaixonado pelo Rio de Janeiro. E mantive aquele desejo, mas dentro de mim ficava aquela coisa assim meio chata de que eu perdi a chance. Passei um ano aqui e não permaneci, então eu perdi a chance. Mas já estava registrado. E aí aconteceu em 2005, 5 anos depois que eu poderia ter morado em qualquer outro lugar do Brasil, ido para vários lugares, recebi propostas, fui morar em Feira de Santana, andei em alguns lugares. Mas eu vim para onde? No Rio de Janeiro. E pasmem vocês, onde é que eu vim morar, pessoal? Trabalhar de faxineiro naquela cobertura. E aí, é interessante essa história e vai ficar mais interessante. Trabalhei como faxineiro ali durante um bom período, depois, infelizmente, a minha tia veio a falecer, né? Ela era a governanta dali, eu passei a ser o governante daquela residência, e depois comecei a administrar acho que mais uns 3 apartamentos das filhas lá da minha patroa na época, mas começou a ficar um pouco pesado, né? E aí, nesse meio tempo, também eu já estava casado, com filho, e eu já chegava em casa um pouco reclamando que estava puxado, muita responsabilidade, cobrança, e eu comecei a ver uma coisa interessante. Quando eu descia lá embaixo na garagem, tinha um motorista de um ator lá, um cara grande lá da Globo, que morava no prédio, e esse camarada ficava a maior parte do tempo na garagem com um notebook, estudando. E ali me despertou e eu comecei a nutrir um outro desejo na minha mente. Esse trabalho aqui é maravilhoso. E eu quero deixar uma ressalva, pessoal, que em momento algum eu senti inveja, né? Em momento algum eu fiquei desejando o lugar do outro. Eu fiquei desejando ter aquilo também para mim, porque aquilo me proporcionaria uma chance de estar estudando. E eu vi aquele trabalho do rapaz e falei, rapaz, trabalhar de motorista é que é bom. Porque tem tempo para estudar, tem tempo para ficar sentado, a cobrança, não, o cara vai lá, dirige, leva o patrão, volta o patrão, e ele fica de boa. E eu comecei a desejar aquilo e nutrir aquilo na minha mente. Bem, isso não ficou esquecido. Em 2013, eu resolvi sair do trabalho para empreender. Tiago, muda para mim, por favor, o próximo slide. E aí, pessoal, eu tomei uma decisão muito importante. E essa decisão parecia que mudaria minha vida. Vou sair para empreender. E aí tive uma resistência ali, saio, não saio, saio, não saio. Copa de 2014 chegando ali, e o local ali onde eu estava morando, né? Eu morava ali no Chapéu Mangueira, no Leme, e aí montei uma lanchonete ali. Muitos gringos indo ali para a comunidade, né? E quero deixar de antemão que foi um tempo maravilhoso que eu morei, porque para mim foi uma faculdade morar 5 anos na comunidade. Foi mais ou menos 5 anos que eu morei na comunidade. Então, para mim, foi uma faculdade, um aprendizado incrível, que hoje eu tenho a moto e eu circulo por vários lugares e sei entrar e sair, qualquer região, qualquer lugar
do Rio de Janeiro, por tantas habilidades que eu adquiri morando também naquele lugar. Então, um abraço para esse pessoal aí. O que acontece? Eu fui empreender, montei uma lanchonete, mas, enfim, para resumir, pessoal, deu tudo errado. As coisas não funcionaram. Durante a Copa, muito movimento, mas depois caiu, as coisas não deram certo. Fechei a lanchonete e aí eu fiquei desempregado. E aí veio aquela frustração e fiquei muito frustrado, né, por conta desses acontecidos. E apareceu a oportunidade de trabalhar novamente. E eu fui trabalhar. E agora de quê? Pega aí. Fui trabalhar de motorista. E agora eu tinha tempo. Para quê? Levar o patrão, ficar bastante tempo na garagem, estudando. E lá com o quê? Com notebook. E eu ficava estudando. A garagem lá tinha Wi-Fi, né? E eu ficava estudando. Lendo livros e estudando. E nesse meio tempo, pessoal, o que acontece? Eu comecei a me conectar muito a esses livros, né? O Poder do Subconsciente, Napoleão Hill, essa galera toda trabalhando aí com a parte de autoconhecimento, com a autoajuda, psicologia, e eu fui e comecei a ingressar naquilo ali. E eu já me considerava tipo meio que um terapeuta nato desde da infância, porque eu sempre tive uma habilidade de ouvir pessoas, meio que motivar, compreender, dar uma atenção, né, coisa que psicólogo faz. E eu lembro que nas igrejas que eu frequentava, né, as senhorinhas lá, o sonho das senhorinhas era que eu fosse genro delas. Só tem que elas esqueciam de avisar para as meninas, né, as filhas. As filhas não gostavam muito da ideia, não. Mas por quê? Porque era aquele menino bom que ouvia, que dava atenção, né? Elas já estavam casadas, né? Então, elas me sonhavam com o Maurício para as filhas dela, mas as filhas não concordaram muito com isso, não. Bem, então, pessoal, nesses estudos, me nasceu uma nova visão. Tiago, muda para mim, por favor, o próximo slide. Me nasceu uma nova visão. E aí foi como tudo começou. Eu falei, bem, essa é uma parte boa que eu posso fazer. E aí eu fui buscar, né, até para resolver minhas próprias dores emocionais, tratar comigo, né, porque tinha várias situações ruins, eu vivia em uma compulsão, né, e repetição de problemas emocionais. Eu falei, vou fazer psicologia. E aí, indo para fazer psicologia, eu costumo dizer que eu tropecei numa formação de terapeuta, né, e fiz terapia. E aí, fui primeiro em busca para tratar também os meus problemas. E aí eu vivia no compulsão. Tiago, passa para mim o próximo slide, que eu vivia com inúmeros bloqueios, eu tinha muitos bloqueios emocionais, né? E eu vivia numa compulsão e repetição. E uma das que mais me machucava era a compulsão e repetição em questão de financeira, né? Uma hora eu ia engatar financeiramente, voltava. Então era compulsão e repetição de um problema financeiro, de escassez financeira. E também tinha um outro problema de desvalorização nos trabalhos, na vida profissional. E isso era um bloqueio que eu tinha lá de infância, né? Que aí, para resumir rápido, a minha mãe deu uma tarefa lá importantezinha lá para minha irmã fazer. Minha irmã tem 3 anos mais velha que eu, mais ou menos. Ela não lembra disso, né? Mas eu lembro. E aí era para limpar lá um depósito e minha irmã colocou eu e meu irmão para limpar esse depósito. Lá que o pessoal lá ia à noite fazer uma reunião, limpar feijão lá das casquinhas, minha mãe fazia acarajé na época. E aí, de dia, foi maravilhoso. A minha irmã era a patroa e eu e meu irmão, nós éramos funcionários dela. E ali, ela fez toda uma manipulação saudável, né? E nós limpamos o depósito inteiro. E ela pagava para a gente com dinheirinho de papel. Ela cortava o papel, a folha de caderno, e pagava para a gente com papel. E aí, foi maravilhoso, até então nenhum incômodo emocional. Mas à noite, quando nós descobrimos que a minha mãe tinha pedido para ela fazer e ela fez, colocou eu e meu irmão para fazer, aquilo ali me doeu e ficou guardado como uma manipulação. Tipo assim, eu trabalhei em vão, eu fui manipulado. Até aí tudo bem, éramos crianças, tá tudo bem, mas ficou guardado no emocional. E aí, pessoal, eu vivi essa compulsão durante uns 36 anos e meio. Hoje eu estou com 40 anos. E aí, depois que eu fiz a terapia, foi que isso foi desbloqueado.
Eu vivi nessa compulsão e várias outras compulsões. Tiago, passa os próximos slides para mim, por favor. E aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa muito interessante. Essa menina é a Mariana Rios, vocês acredito que vocês conhecem. Ela é atriz, né, da Globo. Na verdade, ela é apresentadora, escritora, cantora, né, brasileira. E em seu primeiro papel de destaque ela interpretou a Yasmin na Malhação, né? E essa menina, ela é de Araxá, Minas Gerais. Ela conta essa história. E aí, por que eu trouxe essa história da Mariana? Porque aqui, para vocês entenderem o porquê que aquilo que eu mais queria me sobreveio, né? Ou aquilo que eu mais temia me sobreveio. Aí está aí a Mariana, uma pessoa que estava com a mente dentro daquilo que ela conhecia, uma mente abundante, com a visão maior, e o Maurício, aqui, com a visão pequenininha e limitada. A Mariana, ela vendia trufa, né? Ela morava na República, passava também suas dificuldades, veio para o Rio, igual o Maurício, tentar a vida, e ela vendia trufa na loja em frente à loja da marca Jaguar, de loja de carro, né? Aquela marca Jaguar caríssima. E ela vendendo trufa, ela viu o carro da Jaguar. E ali ela se encantou. E ela entrou dentro do carro, porque ela vendeu para o funcionário deixou, ela entrou ali e desejou aquele carro e sentiu que ela ia ter um carro daquele. E ela se conectou ali. Anos mais tarde, o pai dela liga para ela e fala, olha, você tem uma reunião importante com com o presidente da Jaguar. E aí, o que ele vai fazer? Se você passar no teste para ser a embaixadora da Jaguar, você vai ganhar um carro. Ela disse, já é meu. Ela lembrou da história. Ela disse, é meu. E foi, ganhou o carro e se tornou representante da marca durante 2 anos. Essa mesma menina, antes desse episódio, ela, quando foi para um trabalho dela que ela não podia perder, isso ela conta também em outro vídeo, né? Ela foi visitar um amigo, para encurtar a história aqui, pessoal, para não ficar muito longa, ela foi visitar um amigo em Copacabana. Ela morava na República ainda. E ela foi visitar um amigo dela em Copacabana. E quando chegou lá, ela subiu no prédio dele, e quando ela foi na sala dele, parecia até o Maurício, quando viu a sala daquela cobertura lá de frente para o Mar do Leblon. Ela ficou encantada. E ali, ela falou, eu vou morar aqui. E o cara falou para ela, o amigo dela, tipo, né? Como assim? Você mora no República, eu conheço tua família, não tem dinheiro. Aí ela, você não está entendendo, eu vou morar aqui. E aí ele falou, ok. E ela carregou aquilo, nutriu isso dentro dela. Passado um tempo, essa menina indo para o trabalho dela, chovendo, chegou atrasada, chorando, se comoveram lá, a diretoria do trabalho dela chamou ela e disse, olha, toma esse, para resumir, tá? Toma essa chave, vai lá em Copacabana, tem um prédio assim, e você vai lá, e tem 17 apartamentos para você escolher um para morar. Aonde era o apartamento, pessoal? Aonde era o prédio? O mesmo prédio do amigo dela. Ela foi lá, bateu na porta dele, chamou ele e disse, vamos escolher um apartamento comigo. Só que nesse decorrer do tempo, até ela chegar nesse momento, esse amigo dela que morava num andar, ele subiu para um outro andar. Ou ele desceu, não sei, sei que ele mudou. Continuou no mesmo prédio, mas ele mudou de andar. Qual foi o apartamento que ela escolheu? Exatamente aquele que ela disse, eu vou morar aqui. Você está vendo como as histórias se conectam? Um pensando grande, outro pensando pequeno? Porque se eu chegasse naquele apartamento lá que eu imaginei, eu quero ser faxineiro daqui. E eu me tornei o faxineiro daquele prédio, daquela cobertura. Eu poderia ter imaginado, eu vou morar aqui. Eu vou ser dono desse lugar, vou morar nesse prédio. Hoje tem até um apartamento da mesma família que eu trabalhei, que está, se eu não me engano, acho que está vazio. Um andar abaixo, que é a coisa mais linda, vista para o mar. Eu crio a minha realidade. Então, o que eu mais queria me sobreviver. Eu queria ser faxineiro naquele momento. Depois, primeiramente, em Jacarepaguá, parece até rima, né? Jacarepaguá e o jaguar da menina. Ela desejou um jaguar e ela teve o jaguar. O Maurício desejou ir para o quartinho e morar com aquela senhorinha servindo em Jacarepaguá. E assim aconteceu. Depois, o Maurício sonhou em ser motorista. Eu poderia ter sonhado também em ser o patrão daquele motorista, né? Estar naquela posição do patrão. Pessoal, então, baseado nisso, olha,
Aquilo que eu mais temia me sobreveio, aquilo que eu mais queria me sobreveio. Por que isso? Porque a nossa mente, ela vai criando ao longo da nossa existência, ela vai criando. E só um minutinho, deixa eu passar aqui. Tiago, passa para mim o próximo slide para mim, por favor. E aí, pessoal? Na minha formação de terapia, eu encontrei, nessa minha busca, a TRG. O que é a TRG? TRG é uma técnica de terapia breve focada e orientada para a resolução de problemas emocionais e psicossomáticos, libertando a pessoa de traumas, fobias, compulsões, ansiedade, depressão, crise de pânico pela raiz, que quando acumuladas ficam gravadas no cérebro, criando bloqueios e limitações. Então, eu tinha bloqueios e limitações. Vê que até a minha visão, as crenças limitantes me impediram de ir muito mais além. Pessoal, gratidão por Jacarepaguá, gratidão pelo tempo que eu trabalhei como faxineiro, gratidão pelo tempo que eu trabalhei como motorista, mas eu poderia ter chegado aqui onde eu estou hoje muito mais rápido e ter ido ainda muito mais além, estar muito mais além, porque eu criei, né? Então, ao conhecer, Tiago, passa para mim, por favor, a próxima slide. Ao conhecer essa terapia, eu fiz a formação e passei por um processo, né? A quem eu quero deixar minha gratidão à minha terapeuta, né? A Otília, que foi quem aplicou esse método em mim, né? Mesmo após formado, teria que passar pelo processo. Para quê? Antes de aplicar na vida dos outros, nós mesmos passarmos pelo processo, entendermos o processo, sermos tratados daquilo, e aí fica mais fácil de aplicar isso na vida das pessoas. Lembra que eu comecei falando lá de fonte? Eu gosto de ir na fonte para que eu tenha certeza e aquilo que funcionar em mim, eu poder aplicar na vida de demais pessoas. Então, são 5 métodos que nós, como terapeuta, trabalhamos, né? E foi trabalhado esse meio. O método cronológico. Maurício, o que é isso? É que nós pegamos da idade lá de 0 anos de idade até a idade atual. Como? Fazendo uma reestruturação emocional de vários bloqueios, de problemas emocionais que a pessoa teve dentro desse decorrer. Pessoal, não é a questão de hipnose, eu tenho que fazer uma regressão, a hipnose, não é nada disso, tá? É simplesmente um tratamento onde a gente usa o subconsciente, onde ele não tem percepção de um passado, não tem percepção de um futuro. Para o subconsciente, tudo é hoje. Ele só conhece esse nanosegundo que estamos vivendo. Embora ele grava tudo, igual um HD, está tudo gravado, desde o útero até a idade de hoje, toda a nossa vida está gravada. Então, nós pegamos cenas lá de trás, acontecimentos, a questão, né, do evento emocional, não tem como esse evento mudar, mas os bloqueios, os traumas, as dores, os problemas causados naquele evento, emocionalmente, isso tem como ser mudado e destravado. E aí tem a questão do somático. Hoje já se prova, né, que 90% dos problemas emocionais, das doenças, é ocasionado de raízes emocionais, dos problemas físicos, né? Doenças físicas, fisiologicamente falando, é causado por problemas emocionais. Então, nós tratamos também de forma somática, tratando, porque quando a pessoa tem uma doença que foi ocasionada, ou formada, ou criada ali no corpo por conta de uma dor emocional, né? Vale lembrar que o câncer, ele, na sua maioria, ele é formado por quê? Ódio, decepções ali guardadas, sentimentos ruins, tudo isso pode gerar um câncer. Então, eu, por exemplo, eu tinha um ombro menor que o outro, era baixo, sabe? Um era alto, outro era baixo, de problemas emocionais, e eu sei quais foram as raízes, e eu tratei isso, e hoje, por conta aqui do computador, pode estar meio desalinhado, né? Você vai dizer, Maurício, tem uma história errada aí, mas meu ombro hoje está alinhado, né? Porque consertou, porque aquele peso emocional que eu tinha, carregava de um lado, saiu. Então, tratamos o somático dessa forma. O temático, são 5 métodos, né? Essa questão do temático, ela é tratada por tema, né? Cada um teve uma história de dores, cada um passou por um determinado problema. Então, tem gente que tem a fobia, tem gente que tem
seus traumas, seus medos, suas inseguranças, crise de ansiedade. Ah, eu tive um problema com meu pai, tive um problema com minha mãe, com meu tio. E a gente pega de forma por temas e trabalhamos. As dores dos traços, né? Complexo de rejeição, abandono, né? Manipulação, traição, e a gente pega esses eventos de forma por tema e trabalhamos para que a pessoa seja liberta daquela dor, daquela prisão emocional. E o futuro, que, como eu falei, o subconsciente, nosso subconsciente, o consciente, ele tem percepção de passado e futuro, mas o subconsciente não. Nosso subconsciente, ele vive um eterno hoje. Então, mas nós vivemos muitas vezes, a maioria das pessoas passa mais tempo vivendo lá no passado, em sofrimento, ou então vivendo em ansiedade em relação ao futuro e esquece de viver o presente. Então, nós trabalhamos também o futuro. Como? Trabalhando os medos que as pessoas têm em relação ao futuro, e após isso ser trabalhado, né, tirado dali do subconsciente essas informações, a pessoa começa a viver o hoje de uma forma mais leve. E aí vai obedecer melhor o mestre, né? Não andeis ansiosos com coisa alguma, não vos preocupeis com amanhã, e acaba vivendo a alegria do hoje. E por último, pessoal, é o fortalecimento incrível que a gente faz, que é a potencialização, que é organizando ali projetos, sonhos, e colocando no local onde estava todo aquele lixo emocional que saiu, agora vai dar lugar aos sonhos, aos projetos, sabe? Então, é muito importante. A gente trabalha isso de uma forma maravilhosa. Se vocês, caso quiserem saber mais alguma coisa a respeito dessa técnica, né, maravilhosa, pode me acionar nos meus contatos, né? O próximo slide, Thiago, passa para mim, por favor. E aqui tem o meu Instagram, tem o meu número de telefone, né? E aí pode depois fazer contato comigo e procurar saber mais, que eu vou trazer mais informações, né? Quero deixar assim, eu vou falar com o Thiago e os agradecimentos, quando estiver falando com o Thiago, eu acabo falando. Thiago, pode vir para a tela comigo para a gente compartilhar alguma coisa, se alguém fez alguma pergunta, ou você também quer fazer alguma pergunta. Parabéns, Maurício. Fazendo aí a sua primeira palestra. Estou muito orgulhoso. Eu estou muito feliz, por você. gratidão, Thiago. Eu sei que estar aí desse lado não é fácil, é um desafio muito grande. A gente sabe que falar em público é um dos maiores medos do ser humano. Por essa razão, a gente sabe que tem gente que tem o potencial e tem essa dificuldade de expor aquilo que elas têm como profissão ou talvez uma história de vida que elas gostariam realmente, de fato, de contar. Então, quero te dar os parabéns pela sua apresentação. Foi top demais. Depois dá uma olhadinha lá nos comentários, lá o pessoal está lá concordando com você, dizendo é isso mesmo, Maurício, parabéns. Então, Maurício, a gente sabe que, por exemplo, hoje, na sua posição, você consegue se desbloquear, em qualquer ambiente você consegue se posicionar e falar. Qual é a maior dificuldade que você, no seu ponto de vista profissional, você vê que as pessoas, mesmo ela tendo potencial, elas não conseguem colocar em prática? O que mais elas reclamam, assim, num todo? O que mais você identifica que é uma reclamação quase que parecida das pessoas e você observa que isso é uma questão de um comportamento que se repete ou vai se arrastando durante anos na vida de uma pessoa? Tiago, então, no meu caso, né, eu tinha vários bloqueios emocionais. O falar em público não era muito, né? Eu sempre tinha, né? Tinha uma dificuldade de organizar as coisas por exemplo, uma organização de palestra, né? E você está aqui me ajudando nisso. Mas eu vejo muitas pessoas travadas, principalmente na fase, e essa é a reclamação, na fase de colégio, onde essa coisa de se apresentar em público, principalmente, onde ali tem que apresentar um trabalho na frente. E aí, ao apresentar o trabalho, os coleguinhas, de alguma forma, riem ou criticam. Intimidade demais, sabe como é criança, acaba criticando, não tem noção daquilo. Às vezes tem professores que acabam rindo junto, aí a situação só piora. Porque às vezes acaba, dependendo do piadista da sala, a situação se torna engraçada. Mas para aquela pessoa que está apresentando, gera um bloqueio emocional. E a partir dali,
ela não quer mais nunca se apresentar na frente de ninguém. Então, a gama de clientes é uma quantidade enorme de pessoas travadas e bloqueadas para tudo que envolve trabalhar, para crescer na vida, mas que envolve fazer algum tipo de apresentação, falar em público, estar diante de alguma, 2, 3 pessoas, elas já se sentem bloqueadas. Então, ainda tem o desconhecimento de como elas funcionam, né? Que é uma das coisas que nós fazemos, né? Tiago agora formando aí a todo vapor também na questão da TRG, né? E isso é maravilhoso, é que as dores dos traços de caráter, né? Que eu esqueci de mencionar aqui, eu também sou especialista em leitura corporal, né? De traços corporais, e falo sobre os traços corporais, sobre as dores emocionais desses traços, né, e suas habilidades. Então, as pessoas não conhecem os seus traços, né? Um exemplo de uma menina que eu falei para ela, ó, você tem um grau aqui da liderança, né? Que dentro dos traços de caráter nós chamamos de psicopatia, que nada tem a ver com aquela psicopata maluca, etc. Mas eu falei, olha, você, no seu corpo, você carrega essa liderança, você carrega essa questão da psicopatia, de assumir posições mais fortes, de empreender. E ela não me vejo dessa forma. Ela estava totalmente travada, bloqueada pelas crenças limitantes que vinham lá dos pais dela e de professores e etc. Essa menina, após passar pelo tratamento, né, passou pela terapia, Tiago, eu não sei se bateu 2 meses. E como ela fazia uma sessão por semana, digamos mais ou menos 3 sessões, essa menina destravou, porque ela não conhecia esse perfil dela, totalmente travada, não se encaixou quando eu falei isso para ela, mas logo depois ela passou por um treinamento de alguma coisa de química lá em Camaçari, Bahia, né? E ela passou por esse treinamento. E depois de umas 3 sessões, que ela desbloqueou a liderança que havia nela, essa equipe que treinou ela lá em Camaçari, ela passou a ser a líder dessa equipe. Porque destravou. Muitas pessoas que estavam para me prender, que estavam ali na CLT, preso a alguém de alguma forma prestando um serviço, acabaram abrindo suas próprias clínicas, suas próprias lojas, porque após desbloquear. Então, são muitas pessoas com essa dificuldade, né, de ir para frente, porque está bloqueada, está travada, está com medo de ir à frente. Então, essas são uma das maiores reclamações, principalmente essa de falar em público por medo, né, por alguma trava que isso aconteceu, críticas e etc. É interessante isso, Maurício. Eu queria também te fazer uma outra pergunta relacionado ao quesito visão. Por exemplo, a gente sabe, né, a gente ouve muitas pessoas falando, né, dá o mesmo trabalho, você sonhar grande, você sonhar pequeno. Queria que você fizesse um comentário relacionado a isso, porque você fala, né, você trouxe para a gente aqui na palestra, durante um bom tempo você sonhou pequeno e aquilo se Isso. concretizou. E depois Concretizou. você começou a sonhar fora da caixinha, começou a permitir com que a sua visão ampliasse, e isso também aconteceu. Comenta um pouquinho sobre isso aí também, Maurício. Isso é muito importante. Obrigado, Thiago, por me lembrar disso. Pessoal, quando a gente começa a entender, porque até então eu ia criando a minha maneira, sonhando, né, desejando, e as coisas foram acontecendo. E eu vim me dar conta disso tudo depois da formação, Thiago, que eu passei por esses desbloqueios da terapia, foi que eu vim me dar conta. Falei, aquilo que a gente pensa com sentimento, a gente cria. E aí estava estudando bastante a questão do cérebro, né? Consciente, emoções, que é o límbico, né? O neocórtex, o límbico e o reptiliano, né? E aí eu fui estudando e falei, agora faz sentido. E aí eu quero aproveitar, Thiago, para falar um negócio interessante. Em 2020, pessoal, em 2020 aconteceu algo interessante. Eu fiz um processo de coach, né, com a menina, e ela falou assim, Maurício, como você se vê em julho de 2022? E ali eu comecei a viajar, e comecei a escrever ali, e comecei a mentalizar e desejar. Eu falei, olha só, 2022 eu estabeleci ali como que eu estaria. E aí a minha mente mudou, porque ali agora já estava tendo uma técnica de criar com a minha própria mente. E eu falei, ó, 2022 eu vou estar atendendo online, ajudando pessoas, e fui bem específico. Vou estar com um Mac, desculpa aí, tá, pessoal, mas vou estar com um Mac atendendo, atendendo pessoas e tendo liberdade financeira e geográfica. Falei isso para ela. E aquilo eu nutri, continuei estudando.
passei pelo processo todo, desbloqueei, etc. O que eu faço hoje? Eu atendo pessoas, inclusive aqui com você estou falando diante de um MEC, e hoje eu tenho liberdade financeira e geográfica. Por quê, Maurício? Você ficou rico, você ficou milionário? Pessoal, hoje eu posso atender, já atendi lá de Portugal, fui levar meu filho para Portugal, atendi de lá. Hoje eu posso ir para a casa da minha mãe lá na Bahia, atender de lá. Né? Posso ir para qualquer lugar aonde eu queira ir e atender online. Então, hoje eu tenho esse tipo de trabalho, liberdade financeira e geográfica. E eu posso ir para esses lugares. Eu sei que eu vou muito além financeiro. Tem muitas coisas para acontecer, porque agora eu estou criando, Thiago, com responsabilidade. Que ali eu estava criando de forma irresponsável. Foram um trabalho dignos, sou muito grato por isso, mas eu estava criando com irresponsabilidade. Agora eu crio com responsabilidade. Então, pessoal, tem uma coisa interessante que não precisa a gente passar também por todo o trajeto de sofrimento. Quando a gente começa a visualizar lá na frente o pronto, e a Bíblia fala chamar a existência aquilo que não existe como se já fosse. Isso é o quê? É a fé. Então, eu pela fé, eu fui morar em Jacarepaguá, uma fé pequena, né? Parece até aqueles irmãozinhos, né, que falam assim: eu quero só um quartinho lá no céu. O mestre lá prometeu, né, vou fazer morada, mansão, lugar maravilhoso e etc. Mas a pessoa fala: não, eu quero ter um quartinho, para mim tá bom no céu. Era mais ou menos isso, um quartinho para mim no Rio de Janeiro servia. Né? Eu quero estar no Rio de Janeiro, mesmo como faxineiro, né? Eu quero estar no Rio de Janeiro, mesmo ali como motorista. Pessoal, todos esses trabalhos são maravilhosos, dignos, mas se a gente pode ir além e crescer, vamos criar com responsabilidade, isso é possível. Mas o que impede mais, Thiago? A gente de alcançar esse crescimento? As crenças limitantes, porque a Mariana, ela já veio, não sei qual foi a origem da Mariana de estudo, de visão, que a Mariana já veio sonhando grande, e ela chegou. O que difere eu da Mariana? Nós somos seres humanos com um cérebro que pesa o mesmo cérebro que pesa 1,5 kg, sei lá, 4 milímetros de neocórtico, mais um restante aqui de reptiliano, do subconsciente, e tanto faz um como o outro pensar a mesma coisa. Eu estou dando um exemplo da Mariana, mas pode ser Joaquim, Maria, e assim vai. Nós podemos criar a nossa realidade. Mas o que nos impede muito é a carga emocional que a gente traz. O medo paralisa, o medo bloqueia, o estrago. Pessoal, não se trata mais do outro. Não se trata. E aí eu quero puxar aqui para a terapia. A terapia, principalmente homens, 90% ou 95% dos meus atendimentos são mulheres. Atendo alguns homens guerreiros, bravos. Quero deixar uma mensagem para os homens. Façam terapia. Terapia não é coisa de doido, não. Eu lembrei ontem do Edilson, né? Do remédio. Esse remédio para doido, ele é doido, é só não tomasse o remédio. Né? Então, falar disso, eu quero parabenizar as meninas, a Silvana, a Joana, né? Que foi a Joana, outra? A Silvana, a Joana, isso. O Edilson. Foi maravilhoso ontem. Eu revi de novo. Ontem tinha vindo em partes, hoje eu revi todinho. E, assim, aprendi muito com a história deles e parabenizo a vida de vocês. E, para não se estender, eu quero agradecer, Thiago, a você, né? Que Deus abençoe a sua vida e que você cresça muito mais. Você está dando oportunidade para essas pessoas de apresentar os seus trabalhos, dando oportunidade às pessoas saberem assim, que é possível lançar um livro ou lançar um curso. Você está dando voz para as pessoas alcançarem o Brasil e que as pessoas conheçam as pessoas. Todas as pessoas conheçam essas pessoas, né, que você está dando oportunidade, inclusive a mim. Eu fico muito feliz. Aprendi, né, foi um processo assim que eu fiquei naquela mudança, falo ou não falo, mas aqui estou e estou feliz. E a minha intenção é essa, é passar para as pessoas aquilo que funcionou em mim. Eu nunca vou, e aí eu recomendo para cada um de vocês, nunca aplique na vida dos outros aquilo que não funciona em vocês. O que eu passo para todos os meus clientes é algo que funcionou e funciona em mim. Se não funcionar, eu vou ficar investigando ali até funcionar. E aí eu transmito. Tá bom? Então, eu deixo essa mensagem para vocês. E, assim, muita gratidão e felicidades para cada um de vocês. Falou, Maurício. Pode ter certeza que você deixou o seu recado, deixou a sua mensagem, passou com muita precisão. Tenho certeza que quem está assistindo aqui ao vivo foi beneficiado, quem está assistindo depois a gravação vai ser beneficiado também. Então, meu irmão, queria te agradecer pela confiança no meu trabalho.
confiança também no nosso projeto. A gente tem aqui vários palestrantes incríveis e já vou chamar mais uma aqui que você vai ficar impactado com a história dela também. Tá bom? Maurício, Maravilha. gratidão, um abraço, meu irmão. Tamo junto. Obrigado. Tamo junto.